O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois é este quem o Pai marcou com um selo. Então perguntaram: como devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? O que devemos fazer? Jesus responde: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Portanto, aquilo que, se nós queremos fazer as obras de Deus, já está respondido, é acreditar em Jesus. Mas acreditar no que em Jesus Cristo? O Evangelho é cheio de detalhes que hoje não convém aprofundar, em virtude de muitos elementos, de dois personagens, dois santos que quero falar. De quem? Dois santos que procuraram em tudo fazer a vontade de Deus. Mas o Evangelho, de modo geral, nos traz uma realidade. É um texto pós-multiplicação dos pães. Nós já tivemos esse Evangelho semana passada e já expliquei sobre isso, a multiplicação dos pães. Aquela primeira conversa com Jesus, Jesus perguntando o que vamos fazer, nem 200 moedas de prata são suficientes, mandamos embora. Jesus com compaixão, Jesus manda sentar, Jesus distribui os pães, os discípulos participam. Ora, o fato foi que 5.000 homens foram alimentados, sem contar as mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos. O Evangelho de hoje segue esse fato. E qual é o fato? Jesus sempre a caminho. Jesus de um lado para o outro do mar, Jesus que anda sobre as águas, e mostra um povo à procura, mostra um povo na busca, como todos nós que estamos na busca de Jesus Cristo. Algumas buscas que nos levam onde Ele não está. Por quê? Porque Ele foge? Não, porque buscamos em lugares errados. Mas depois o povo acaba encontrando. Mas é impressionante que assim que fazem a pergunta: Rabi, mestre, quando foi que chegaste aqui? Jesus nos dá uma palavra
que é bastante questionadora. Vocês não estão atrás de mim porque viram os sinais, mas porque foram alimentados com o pão. 5.000 pães, mais, né? 5 pães e 2 peixes, mais de 5.000 pães. Vocês estão aqui por causa da comida. Vocês estão aqui e até que quase quiseram eu fugir, me fazer rei, porque estão atrás de que eu continue a sustentá-los. Mas vocês não entenderam que aquilo era um sinal. Aparece a palavra em João, sinal, que quer dizer, o que significou aquela multiplicação dos pães? O próprio João já nos diz o que era a prefiguração, é a palavra, o que significava, qual era o sinal daquela multiplicação dos pães, que Ele é a fonte do pão que mata a fome. Ele foi a fonte da multiplicação. Ele é o pão que mata a fome. Ele é a água que dessedenta. Porque João deixa bem claro isso. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Portanto, lá era uma Eucaristia. É um buscar a Jesus eucarístico. É buscar em Jesus Cristo aquilo que pode matar a fome da humanidade. A fome que se faz partilha, a fome que se faz doação. Mas na nossa vida pessoal, Jesus Cristo é o pão descido do céu que mata a nossa fome de Deus. Não estou tirando as consequências da multiplicação como partilha, como caridade. Hoje o mundo passa fome, e como é cristão esse gesto de partilharmos, de termos o zelo de não desperdiçar comida, de na medida do possível partilharmos o que temos, com tantas ações caritativas. Isso é consequência. Qual a essência? Jesus é o pão da vida, que se multiplica na Eucaristia, que se materializa na Eucaristia, que se dá na palavra, que se dá nos sacramentos. E só Ele é o pão descido do céu que pode matar na alma de todo ser humano o anseio de felicidade, a busca de Deus, que pode saciar a nossa vida interior. Ele é o pão descido do céu. Este é o sinal. Meus irmãos, o Evangelho nos chama a atenção. Padre, o senhor acredita em milagres? Acredito, muito. Tanto nos milagres oficializados pela igreja, que demoram, não são muitos não. Mesmo Lourdes, um lugar de grandes milagres, não são tantos. Acredito sim em milagres em tantos lugares, e também os milagres não oficializados, mas que acontecem nas nossas vidas. Milagres, libertações, livramentos, como se chama. Mas esses milagres, eles não só vêm para curar a dor de cabeça, para libertar um do Covid, porque nem todos foram libertos do Covid. Então o que fez uma família merecer um milagre e outra família não merecer? Você nunca se questionou isso? Não é questão de mérito, é uma questão de sinal. O que aquela intervenção divina, o que aquilo significa e pode significar na vida de uma pessoa. Meus irmãos, toda vez que nós temos uma intervenção de Deus, um livramento, uma graça alcançada, nós somos sempre chamados a fazer uma pergunta: o que isso quer dizer na minha vida? O que é que Deus está dizendo através desta cura manifestada? O que Deus está dizendo mais do que a cura em si? É isso que o Senhor está alertando. Não sejamos pragmáticos, ficar só naquele aspecto
puro e simplesmente. Nós somos inteligentes e Deus quer nos abrir a inteligência. Foi o evangelho de ontem. Jesus quer abrir a inteligência para que compreendamos as sagradas escrituras. É fruto de Deus. Então faça uma pergunta sempre na sua vida. Não sejamos como esse povo movido pelo bem material. Eles foram atrás de Jesus querendo mais pão. Ô Senhor, foi bom o pão com peixe. Põe uma manteiguinha ali que fica melhor ainda. Põe um presuntinho ali, Jesus. Cansei de comer pão com peixe, agora quero pão com outra coisa. Desculpe a brincadeira, mas é para dizer, não é isso que nós devemos buscar no Senhor. Não é isso que nós devemos ir no Senhor só pedir, eu preciso de emprego, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas quando nós recebermos, e podemos pedir, podemos. O que aquilo significou na minha vida? Tanto que no rádio, mesmo que rapidamente, quando alguém conta uma graça, não sei se você percebe, eu pergunto, e o que isso significou? Ou mesmo quando alguém diz, fulano foi o milagre de Deus, nasceu praticamente morto. Eu sempre, você já contou para ele que ele é o milagre de Deus? E que deve viver neste milagre? Não obstante tudo isso que nós vimos, que é muito significativo, para não fazer de Deus um supermercado, uma mercearia ou um departamento de RH. Cuidado, não é esse o objetivo. Podemos pedir? Podemos. Mas cada manifestação divina é um sinal. Veja, na vida deste homem, Expeditus, um homem que remonta ao ano 296 a 302. O que sabemos exatamente é que foi antes de 319. Eu explico isso num vídeo que eu gravei ontem, querendo partilhar, porque é muito forte Santo Expedito no Brasil. Mas muita gente só vê as causas urgentes e não compreende a história. Com certeza antes do Edito de Milão, porque em 312 foi o Edito de Milão, então poucas perseguições tiveram. E sabemos que foi por Diocleciano, o imperador, então foi antes. Ele era um soldado, um bravo soldado, competente soldado, que ocupou lá na 12ª Legião, que foi destinada para a frente da Armênia, para segurar os bárbaros asiáticos, eram assim chamados. Ele era um homem muito competente, porque ele chegou, falando na nomenclatura atual da legião, ele foi como que um general. E era tão importante essa 12ª Legião, que anos antes, quem comandava a 12ª Legião? Marco Aurélio, o próprio imperador. Então, para chegar no grau dele, significava que ele era muito competente. E como tal, era um homem pagão. Acreditava nos deuses romanos, dentre eles o imperador. Mas nos próprios soldados, nós temos que lembrar alguns santos, né? São Sebastião. Mas teve outros homens que morreram e tiveram contato com o cristianismo e foram sementes de fé. Sementes de fé. A morte de um é semente de fé para o outro. E chegou aos ouvidos de Santo Expedito desse Cristo, e algo inquietava. Tinha uma vida como todos os romanos e como general, marcado pelo luxo, pela devassidão, muitas mulheres. Mas tinha algo que o inquietava. Só que aquilo que quando inquieta, às vezes a gente não tem coragem. Às vezes um sermão, às vezes uma pregação, uma adoração no Santíssimo, parece, tem gente que diz, foi para mim. Você já teve, quem já teve essa experiência que quando você foi num lugar, você fala, aquela palavra foi para mim, foi pá, na minha cabeça. Só que a gente sai dali
esquece. Eu não vou mexer em quem está ganhando. Não vou mexer, não vou me desconfortar. Eu prefiro superar esse desconforto momentâneo e continuar do jeito que está. Isso significa, nós chamamos de um vício de adiar. Uma palavra um pouco complicadinha, mas é a mesma coisa. Mas é o que melhor expressa: procrastinar. Aquilo deixa para amanhã. Amanhã eu faço. Minha mãe tinha uma mania, minha senhora Persília, de dizer: Curiango, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Era mais ou menos como o Santo Expedito. Tá, estou sentindo aqui, mas... Até que teve um sonho, um sinal. Olha aí, podia ser mais um sonho. Eu sou um que acredito muito em sonho. Mas foi um sonho. Quanta gente já teve sonhos e outras sinais de Deus e não aproveitou? Ele teve um sonho, e no sonho ele estava com essa roupa de legionário romano, todo cheio de empáfia, e de repente aparece uma gralha grande, que começa cras, 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 em latim significa amanhã, amanhã, amanhã. O ato de adiar, procrastinar. Aparentemente a gente pensa que adiar não faz mal, mas quando a gente incorpora isso na nossa vida, vamos primeiro antes do espiritual. Gente, pior coisa é você trabalhar com uma pessoa que procrastina. A pessoa não rende, a pessoa torna-se desorganizada. E uma coisa que é horrível, uma pessoa desorganizada, uma pessoa que você tem que lembrar toda vez: você fez isso, esqueci. Por quê? Porque adiou. Na vida profissional, essa pessoa possivelmente não vai crescer. Na vida familiar, vai ser, vamos começar pelas mulheres, vai ser sempre roupa nos cantos, guardado, amontoado, sem lavar. Vai ser sempre louça na pia. Os homens também, que não ajudam nada dentro de casa. Não vamos falar das mulheres não, porque não é só lavar louça, não é só para mulher. Mas, é porque vocês estão rindo, mas é verdade. Mas na vida pessoal sempre vai estar pendente. É horrível conviver com essas pessoas. E isso gera na própria pessoa uma sensação de vergonha e de culpa. Veja, quando nós éramos estudantes, todo mundo aqui foi estudante, tinha aquele trabalho para entregar. Ô Senhor da glória, enquanto eu não fazia, não tinha paz. Mas quando você não fazia, você ficava, se possível, você até matava aquela aula, porque não estava em dia. Então a procrastinação, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de crescimento, evolução humana, também na vida profissional, é um desastre. Ponto. Para a vida espiritual, pior. Porque exatamente é isso. Eu sei o que quero, faço o que não quero. São Paulo dizia isso. Mas se pelo menos a gente tentar fazer o certo, dura quando não se tenta. Amanhã deixo de beber. Amanhã, um dia vou parar de fumar. Um dia vou parar de usar droga. Um dia vou parar de fofocar. Um dia, nunca tomo uma decisão de cortes. E aqui tem uma frase de São João que eu gosto: Deus poda, Deus é Pai. Ele não diz que Deus remedia, Deus poda. Às vezes a gente tem que pegar: Senhor, me empresta essa tesoura, que eu preciso podar. Eu preciso podar essas más companhias. Eu preciso podar essa língua que não para na boca. Eu preciso podar esses vícios que estão me estragando. Eu preciso cortar. Volto ao sonho. Ele viu essa gralha, esse corvo, se prefere. E a pergunta que eu faço hoje: qual é o corvo da tua vida? Esse corvo que fica amanhã, meu filho. Se você olhar na imagem de Santo Expedito, depois vocês podem, sem aglomerar, ver, mas na televisão dá para ver. No sonho ele pisa esse corvo.
e levanta uma cruz, dizendo: hoje. Quando ele acordou do sonho, ele entendeu perfeitamente. Foi um sinal. E ele disse: a partir de hoje, renuncio aos falsos deuses, renuncio aos deuses pagãos, serei de Cristo. O preço foi que se tornou alvo da ira de Diocleciano. Por quê? Porque se um general debanda, você tem noção os outros? Então ele foi tomado como exemplo. Tomou 39 chicotadas. São Paulo falava das 40 menos 1. O romano nunca tomava 40, só 39. Mas não pensa que eram simples. As mesmas que Cristo recebeu, com chumbo na ponta e uma lancinha para dilacerar a carne. E perguntaram: você renuncia? Não, foi decapitado. Se nós falamos hoje das causas urgentes, sim, vamos pedir pelas causas urgentes. Vamos pedir, seja o desemprego, não é nada de erro perguntar: Senhor, eu estou com uma causa urgente, me ajude por intercessão de Santo Expedito, me ajude, eu estou com dívida, me ajude, eu quero parar de beber, me ajude, eu quero parar de usar drogas, me ajude, eu preciso sair dessas más companhias, me ajude. E se recebida essa graça, eis o sinal. Mas segundo ponto, tão importante, mais importante que esse: me ajude, Santo Expedito, a não ficar adiando a minha conversão. Ajude-me, Senhor, a fazer de Jesus o único Senhor e Deus na minha vida. Transpirá-lo, respirá-lo, testemunhá-lo, vivê-lo 24 horas por dia. Ajude-me, Santo Expedito, a fazer do hoje a minha entrada no céu, não com a morte, mas com a entrega total da minha alma e minhas reservas ao Senhor. Eis o primeiro personagem. Mas juntos, reflitamos um segundo personagem, São José, que também viveu dos sinais de Deus. Papa Francisco insistiu: o ano de São José, e nós o fazemos. E começamos essa devoção quando falávamos de fazer este cinto, esse cordão. Por favor, não é mágico, mas significa: eu quero me cingir, eu quero estar atado das virtudes de São José. E quando a gente presenteia alguém, como é de costume, já expliquei no primeiro mês, que começou com uma religiosa, que foi um sinal de cura, que nós possamos oferecer às pessoas essa esperança. Falando hoje das dores e alegrias de São José, a segunda dor e alegria de São José é o nascimento de Jesus. Ô Padre, como pode ser o nascimento de Jesus uma dor? Ora, meus irmãos, São José é um homem trabalhador, justo. Quem foi comigo, ou quem já foi, e quem irá, se Deus quiser, na casa de São José, vê que é muito simples, mas é muito zeloso. Um homem que certamente tinha feito um berço para Nosso Senhor, um homem que provavelmente, e Nossa Senhora, tinha feito tudo para receber a criança, como todos os pais fazem. Se não pode comprar as melhores mantas, as melhores roupas, qual mãe que não faz o seu crochêzinho, ou pede uma pecinha de tricô, ou faz uma toalhinha que seja com um bicozinho de crochê? Nossa Senhora era zelosa, São José era providente. Mas de repente foram assaltados por uma notícia de César Augusto, ter que sair de Nazaré para Belém, grávida nos últimos dias. Isso não causa dor a um pai? Quem é pai aqui? Levante a mão. Não te causaria tristeza? De uma hora por outra, ter que levantar acampamento,
botar o que cabe atrás de um jumentinho, está aqui, colocar atrás o que cabe de um jumentinho, uns paninhos e algumas coisas, e algumas, com certeza, algumas panelas, um pouco do enxoval, e ir em direção a Nazaré, a Belém, 140 quilômetros de uma mulher, quase no 8º mês. Não há de ser tristeza para alguém que tem a missão de cuidar de Nossa Senhora e do Filho de Deus. Qual estranheza e dor não foi para São José, com as suas poucas economias, bater em algumas hospedarias e nada, e chegar a hora do parto, e ver o filho do dono do mundo ter que nascer entre animais numa estrebaria? Que dor não causou neste homem de não poder oferecer lugar melhor, de ver Jesus, ele sabia que era Deus, nascer entre os animais, de não ter podido oferecer coisa melhor. Essa é a tristeza de São José, mas a alegria de que, mesmo em todos esses contratempos, estava ele na frente puxando o burrico. A alegria de não poder oferecer algo melhor, mas estava ele junto, protegendo Nossa Senhora, protegendo o menino, e fez o que pôde. Se não foi o plano ideal de José para receber seu primeiro filho, e o Filho de Deus, ele não fugiu, não se omitiu, estava lá. E quando os pastores chegaram, o que viram? Jesus, Maria e José. A alegria de, na sua humildade, poder participar dessa graça divina, do cumprimento das profecias. Um filho nos nasceu, um filho nos foi dado, e a soberania repousa sobre os seus tronos. Ele participou do cumprimento da promessa. Será chamado admirável, o conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. E o Senhor estava, José estava na promessa. Nas contrariedades da nossa vida, nem tudo acontece segundo os nossos planos. Nós temos um plano maravilhoso, como imagino que José tinha. Mas o importante é sabermos ressignificar, adaptar, e mesmo na dor, encontrar a alegria de estar obedecendo a Deus. E é por isso, e agora, que vamos fazer o segundo nó. São José, a voz de pé, e você que está em casa, faça o segundo nó de São José. Aumentai o nosso fervor, São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, São José. Repita comigo a oração. Ó São José, dai-me a graça, Dai-me a graça de em tudo obedecer a Deus. de em tudo obedecer a Deus. São José, São José, eu me cinjo de vossas virtudes eu me cinjo de vossas virtudes para obedecer-vos. para obedecer-vos. Amém. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor.